Pronto. Boa tarde, choronas e chorões. Meu nome é Rafael Veloso, sou do Clube do Choro, integrante do Clube do Choro e professor da Universidade Federal de Pelotas, do curso de Música Popular. Estamos aqui no 6ª edição do programa Roda de Conversa, né? Que o objetivo desse programa é levar ao grande público um pouco da história do choro de Pelotas e compartilhar alguns itens do nosso acervo que está passando aí embaixo, para quem queira acessá-lo. Hoje, nessa edição específica, nessa 6ª edição, a gente está inaugurando uma nova modalidade da roda, trazendo convidados de fora, aqui de Pelotas, né, para falar de choro, para falar de música, para falar de instrumentos e musicais, né, nesse caso, muito especiais. E temos aqui a honra e o grande prazer de receber o Everson Moraes, que é trombonista oficleidista, né? Professor e músico, né, de choro e de trombone também, e vai trazer para a gente um pouco do trabalho que ele está desenvolvendo no mestrado lá da UFRJ, que é intitulado Irineu de Almeida e Oficleide 100 anos depois. Ele vai falar um pouquinho para a gente, se eu corrigir alguma coisa que eu fui falho aqui na minha apresentação. E só lembrar que esse programa, a Roda de Conversa, é uma ação de extensão, né, que visa aproximar, né, um pouco das atividades. Por conta da pandemia, a gente teve que suspender as atividades do Clube do Choro, mas a gente está se encontrando virtualmente a cada 15 dias, né, sempre às 18 horas, aqui pela página do Clube do Choro, sempre com algum convidado especial, tá? Então fiquem ligados que a gente está sempre por aqui, e com vocês o Everson Moraes, ele vai se apresentar. Boa tarde, Everson. Boa tarde, na verdade já são 6h03, né? Boa noite, início de noite. Rafael, eu queria primeiramente agradecer o convite aí, o seu convite, o convite do pessoal do Clube do Choro. Vai ser um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês e com você também. Então, como você falou, meu nome é Everson Moraes, eu nasci na cidade de Cordeiro, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje eu moro na cidade do Rio de Janeiro mesmo. Sou trombonista, membro da Orquestra Sinfônica da UFRJ e atual professor de trombone substituto lá da universidade também. E eu comecei na banda da minha cidade, na Sociedade Musical Fraternidade Cordeirense, e a banda lá sempre tocou muita música brasileira, muito choro, muito machixe, muito samba de banda, né, que tem uma diferença, um pouquinho de diferença do samba, né, que a gente conhece, aqui o samba do Rio, dobrados, enfim, muita música brasileira. Então, sempre, desde o início dos meus estudos musicais, eu sempre tive esse contato com a música popular, e com o choro, especificamente, esse contato se estreitou a partir de 2002. Na verdade, em 2001, um grande amigo lá da banda, que deve estar assistindo a gente também, o Tadeu Santinho, que é um grande flautista lá de Cordeiro, ele começou a frequentar a Escola Portátil de Música, né, uma escola bem importante de ensino do choro aqui. E lá ele teve contato com grandes mestres aqui do choro, Maurício Carrilho, Luciana Rabelo, Álvaro Carrilho, Celcinho Silva, Pedro Amorim, enfim, grandes nomes que são professores e são fundadores lá da Escola Portátil. E o Tadeu começou a levar um repertório de choro que ele estava pegando aqui de partituras e tal, para o pessoal da escola, começou a levar para Cordeiro. E como a gente tocava juntos na banda, ele chamou eu, meu irmão, né, que é o Aquiles Moraes, que é um trompetista também, um excelente trompetista, e mais um amigo percussionista, que é o Tadeuzinho, o Marcos Tadeu, pandeirista. E a gente começou a se encontrar na casa dele, isso é final de 2001. Então, a gente ia para a casa dele e começava a ouvir gravações de choro que ele estava, né, adquirindo aqui com o pessoal da escola, partituras. A gente começou, ali, nesses encontros, começou a embrião de um grupo que a gente tem até hoje, que se chama Os Matutos. É um grupo de choro que a gente já gravou, acabou de lançar o nosso segundo disco, então aproveitar e fazer uma propaganda aqui do disco, aqueles que queiram adquirir. Ele foi lançado pela Cari Records, né, que é uma gravadora aqui do Rio de Janeiro, que tem vínculo lá com o pessoal da Casa do Choro, da Escola Portátil, né? Então, quem quiser adquirir,
Tem lá, tem no Spotify também, para quem quiser ouvir também. E aí... Muito bonita história. Pois é. E aí, aparece no Brasileirinho também, no filme, documentário. Exatamente. Exatamente. Essa história está toda documentada lá no Brasileirinho. E aí, em 2002, né, logo no início do ano, o Tadeu conversou com o Maurício e ele conseguiu 15 bolsas de estudo para os alunos da banda de Cordeiro. Maravilha. Então, o Tadeu também articulou com a prefeitura um transporte, então ele conseguiu uma Kombi da prefeitura. Então, todos os sábados, saía lá 15 alunos da banda, mais o Tadeu, né? Que maravilha. E vínhamos para o Rio para estudar choro, né? Com toda essa galera. E, assim, saía de Cordeiro 4h30 da manhã e chegava de volta em casa 10 horas da noite, assim, sabe? Enfim, durante pelo menos uns 5 anos eu fiz esse percurso. Depois, a partir de 2006, na verdade 2007, né, eu me mudei para o Rio, então eu ingressei na Unirio, fiz meu bacharelado em trombone lá, na Unirio. E aí, enfim, aqui no Rio trabalhei e trabalho com diversos artistas, diversos músicos também, dei aula em diversos festivais e tal. Acho que a gente saiu do ar um pouquinho, Everson. Tá, beleza. Voltou aí? Acho que deve ter voltado, né? Acho que cortou um pouquinho a tua fala, né? A gente saiu, de repente caiu aqui. Tá bom. Mas acho que a galera sabe um pouquinho da história, né? Acho que vou voltar um pouquinho. Sim. A gente saía de Cordeiro 4h30 da manhã e voltava 10 horas da noite para casa. A gente chegava em Cordeiro às 10 da noite. E a partir de 2000, eu fiz esse percurso durante uns 5 anos. O resto da galera fez mais tempo, mas como da rapaziada dos alunos era um pouquinho mais velho, então eu já me inscrevi na Unirio, fiz o bacharelado na Unirio, então eu comecei a estudar lá na Unirio em 2007, fiz o bacharelado com o professor João Luiz Areias, né, de trombone, e a partir daí, no Rio de Janeiro, eu comecei a trabalhar com diversos músicos e artistas, enfim, também dei aula em festivais e sempre tendo esse contato com a música popular, né, e de certa forma, com a música erudita também, né, dentro da faculdade e tal. E a partir de 2013, eu comecei um trabalho de resgate da prática, né, do off-clade, né, especial nesse ambiente do choro. E é essa experiência que eu venho trazendo desde então, que eu queria apresentar um pouquinho para vocês. Então, eu preparei um material aqui com algumas gravações e fotos, enfim, e coisas que eu fui recolhendo ao longo desse tempo e que vão estar lá no meu trabalho de mestrado, que eu venho cursando lá na UFRJ. Enfim, então vamos começar essa apresentação, né? Beleza. Eu vou ficar falando aqui também, aberto. Não, a palavra é sua, meu cara. Vamos botar aqui, então. Então vamos lá. Então vou... À vontade. Eu vou comentando se tiver alguém aqui que tem uma pergunta para o Everson, a gente vai lendo ao final da apresentação, a gente tem um tempinho ainda para bate-papo. Bacana. O assunto é muito interessante, então vai rolar. Então, eu queria começar, né, com um pouquinho de música. Então, a gente vai ouvir uma primeira música, que é o Albertina, do Irineu de Almeida. Opa! Espera aí só um minutinho, que eu acho que tem que aumentar aqui o som. Rolou aí o som, Rafael? Vê agora. Acho que sim. Pessoal, tá todo mundo escutando aí? Aí, agora sim, vai.
Que maravilha. Show de Beleza, bola, hein? então exatamente. Essa daí foi o Albertina, né? Uma música do Irineu de Almeida. Aí foi uma participação, o embrião, né, do grupo Os Matutos, que eu falei com vocês. Pois é, aparecia o pessoal, né? Apareceu o pessoal ali. Exatamente. Então é o Marlon Júlio no Legal. violão 7 cordas, o Maicon no cavaquinho, o Marcos Tadeu no pandeiro e o meu irmão Aquiles no cornet. Então, a gente, falando, né, mais especificamente do projeto, então, o Irineu de Almeida e o Off-Clade, ele surge assim, de uma conjuntura assim, bem particular, né? Porque, de um lado, a gente tem o Irineu de Almeida, que foi, né, um músico, instrumentista, tocava trombone, bombardino e off-clade, né? Teve a glória de ser, né, um dos professores do Pixinguinha. E do outro lado a gente tem o off-clade, né, um instrumento musical inventado na França, que teve assim uma importância muito grande no choro, né, nesses primórdios do choro, porque foi a partir dele que se delineou, né, uma das características mais importantes do choro, que são os contrapontos, né? Então esse aí é o Irineu de Almeida, né? Grande, com seu off-clade, né? Essa foto é de 1906, né? Ali tem ela inteira, né? Na primeiro esse slide aí. Então você tem aqui os grandes chorões da época, né? Então uma foto que foi tirada em Paquetá em 1906, né? Um piquenique que foi feito lá. E essa foto é muito legal, que eu tive a oportunidade de pegar ela na mão. Legal. Essa foto ela tá no acervo do Museu da Imagem do Som, aqui no Rio de Janeiro. E ela é muito pequenininha, engraçado, dá a impressão dela ser uma foto maior, mas ela é uma foto bem pequenininha. Então, assim, é muito, muito legal mesmo você ter a oportunidade de ter esse material na mão, assim. Ainda bem que a gente tem esses acervos, né, que preservam, né, esse tipo de material. Então, aí está o Irineu, o off-clade, né, que é esse instrumento aí icônico, né? Pois é, muita gente nunca viu, está sendo apresentado pela primeira vez agora, assim. Exatamente, posso imaginar, porque é um instrumento que ele caiu em desuso, né, há mais de 100 anos, então e sempre ficou assim relatado em livros, em biografias, como sendo um instrumento de contraponto, um instrumento que foi, né, segundo, né, aquele livro do choro, né, do Alexandre Gonçalves Pinto, né, do Animal, era o quarto instrumento mais tocado no Rio de Janeiro, né, depois do violão, cavaquinho e flauta, né? Então, um instrumento que teve muita importância, né? Exatamente, um instrumento, né? Então, falando mais um pouquinho do off-clade, né, ele foi inventado na França em 1817. Foi a partir de um concurso
que foi promovido pelo rei Luís XVIII da França. Então, ele abriu esse concurso, né, que tinha o objetivo de algum luthier francês inventar um instrumento que desse mais potência sonora à parte grave da orquestra. Né, que nessa época era feita pela serpente, né? Então, até tem uma foto aqui da serpente, né? Esse instrumento aí do lado esquerdo. Essa não é venenosa, né? Essa daí não morde. Então, é um instrumento que é feito em madeira, né? Tem esse formato de S. É um instrumento que remete ao período da Renascença, assim. Ele é 1400 e alguma coisa, sabe? Então, assim, é um instrumento muito antigo, usado em coros de igreja, né? Para completar as vozes. Possui também uma família completa, então você pode ver ali, né, o músico segurando ali. Você tem são 4, na verdade, se você olhar na mão esquerda dele, tem uma pequenininha. Não sei se dá para você ver aí. Crer, né? Não dá para ver muito bem. Você consegue ver o cursor aqui do meu computador, mouse, ou não? Ou ele não aparece aí? Acho que não, pessoal, estão vendo? Acho que não. Acho que não. Tá, mas então na mão dele ali tem uma pequenininha, bem pequenininha. Bem ali na mão. Exatamente. A maior de todas, o pessoal chama, curiosamente, de anaconda. E a menorzinha, verme. É engraçado esse nome que o pessoal inventa, né? E aí, do lado direito, né, você tem, né, o sucessor da serpente, que é o Ophicleide. E aí, daí a origem do nome, né? Ophicleide, de ofídio, então, cobra, serpente, né, qualquer coisa assim, e Cleide Chaves, então, é a serpente de Chaves. E aí, o que o Jean-Hilaire Aster, né, que é o inventor do Ophicleide, o que ele fez, né, nesse projeto do Ophicleide? Ele pegou a serpente, ele esticou ela e dobrou ao meio, ele tirou a madeira, né, passou a fabricar em metal, e você pode perceber que a serpente ela não tem chaves, então são furos que você tapa com os dedos, né? A não ser aquela anaconda lá que tem algumas chaves, porque realmente você teria que botar a mão para poder tapar o buraco. Né? Mas, no geral, a serpente não tem chaves. Então, ele adicionou chaves a essa serpente, né, de metal, e aí veio esse nome, Ophicleide, que você pode ver que tem também uma família completa, desde o contrabaixo, que é aquele maior lá, que tem cerca de 2 metros de altura, né, para dar uma dimensão aí para a galera, até a soprano, né, que é bem pequenininha mesmo. Lá deve ter uns 30 centímetros, mais ou menos, o tamanho. É bem bacana essa família, né? E foi um instrumento que foi muito utilizado. Ele foi um instrumento inventado para ser utilizado na orquestra, né, para dar mais suporte a essa parte grave, né, que era feito até então pela serpente, mas a serpente não tem uma projeção sonora tão boa, e nesse período, né, de início ali do século XIX, foi logo após a Revolução Industrial, então, assim, os instrumentos da família dos metais melhoraram muito, então trombones, trompetes, os instrumentos ficaram maiores, adicionaram bombas, enfim, a construção dos instrumentos ficou melhor, então, assim, precisava de ter um instrumento com mais potência sonora mesmo, né, nessa parte grave. Aí surgiu o Ophicleide, que foi assim, foi um boom, né? Ele foi inventado em 17, aí em 21 já saiu a primeira patente, e logo já saiu também as primeiras composições para ele, então óperas, enfim, muitos compositores escreveram, né, para o instrumento, Mendelssohn, Wagner, Berlioz, Schumann também tem. Então, assim, muitos compositores escreveram para o Ophicleide. Hoje em dia, infelizmente, pelo desaparecimento do instrumento, essas partes são substituídas pela tuba, às vezes pelo próprio eufônio. Né? Sim, seria um instrumento atual, né? Exatamente, porque realmente os ophicleidistas existem, mas eles são poucos ainda no mundo. O Guilherme Vieira aqui está dizendo que tem serpente na Sinfonia Fantástica de Berlioz. Tem, exatamente. A Sinfonia Fantástica... Foi bom ele ter tocado nesse assunto. Como é que é? Guilherme, o nome dele? Guilherme Vieira. Guilherme, então agora para você, eu até separei aqui um pedacinho justamente da Sinfonia Fantástica. Olha só, enfiado nosso amigo, né? Pois é, coincidência. Então aqui eu vou botar um pedacinho, um trechinho da Sinfonia Fantástica, para vocês verem, observar o ambiente que o Ophicleide foi inventado, né? Para que ele foi inventado. E nesse caso da Sinfonia Fantástica, ela foi escrita para uma serpente, que também toca Ophicleide
em cada movimento ele varia, hora serpente, hora off-clade, e um off-clade que fica o tempo todo com off-clade. Então, são dois, né? Então, um serpente off-clade, né, que são dois instrumentos, tocado por uma pessoa, e o outro que fica tocando a parte de off-clade o tempo inteiro. Hoje em dia, só para dar também para a galera falar um pouquinho, hoje em dia essas partes são feitas pela tuba, né? Então, geralmente, a Sinfonia Fantástica, tocada por uma orquestra, atualmente vai ser feito com 2 tubas. Então, aqui um trechinho de uma orquestra de instrumentos de época, né? Que você tem, né, todos os instrumentos de época, trompetes, trombones, trompas e as cordas também, né? Com aqueles arcos diferentes, né? E percussões, enfim. Então, vamos primeiro essa gravação. A gente tem a serpente e o off-clade nesse trecho que eu selecionei. Então, esse foi, né, o primeiro trecho, né, da Sinfonia, o último movimento da Sinfonia Fantástica, já está bem, nesse momento já está bem perto do fim, com uma orquestra de época, né, com instrumentos de época. Agora eu vou mostrar uma segunda gravação do mesmo trecho, já uma orquestra com instrumentos atuais. Só que eu não queria mostrar as 2 tubas, então eu peguei uma gravação que tinha uma tuba e um off-clade. E eu acho que fica um som bem bacana, porque, assim, né, se fosse botar 2 off-clades, talvez, né, com os trombones maiores, né, que a gente tem hoje em dia, né, na orquestra, talvez o off-clade não desse conta da quantidade de som que ele precisasse de emitir. Então, acho que uma tuba e um off-clade, eu acho que dá um super timbre, porque o off-clade tem uma coisa, um som que mistura bem com o fagote, e mistura bem com os baixos também, então eu acho que fica bem interessante. Então eu queria mostrar o mesmo trecho, né, agora com uma orquestra né, moderna, mas com uma adição de um off-clade. Eu acho que fica bem interessante a sonoridade. Então, para vocês aí, o mesmo trecho da Sinfonia Fantástica. Opa, tocou mesmo. Ai, meu filho, toca o outro. Aê. Aê.
A Sinfonia Fantástica acho que é a obra talvez mais emblemática que foi utilizado o Off-Clade, né? Uma sinfonia muito importante, né, da história da música. Então, o Off-Clade ele foi inventado para esse ambiente de orquestra, né? Claro que ele foi usado em bandas também na Europa, mas ele foi inventado para ser utilizado na orquestra sinfônica, né? Maravilha. E continuando aqui, o Off-Clade no Brasil. Então, o Off-Clade ele chega no Brasil, né, na Biblioteca Nacional, na Hemeroteca. A primeira vez que eu ouvi falar, né, que tem uma menção à palavra Off-Clade foi em 1838, ele sendo vendido numa loja no centro aqui da cidade, não sei se na Rua do Resende, alguma coisa assim, uma loja de música, na Rua da Carioca, alguma rua assim que tinha muitas lojas de música. Então, 1838. Então, você vê que logo depois da sua invenção, né, muito rápido, você vê menos de 20 anos, assim, né? Já tinha. Perto de 20 anos, você já tinha Off-Clade no Brasil, né? Então, isso é uma menção, né? Então, provavelmente já chegou antes. Então, ele chegou também junto com a vinda das primeiras bandas de música, né? Por conta da vinda da família real, enfim. Então, né, você tem dois exemplos, né, de fotos de Off-Clade usado em bandas. Então, você tem ali uma banda da Bahia, Sociedade Filarmônica 13 de Junho, na cidade de Paratinga. Essa banda existe ainda até hoje. Eu não sei se eles têm o Off-Clade, esse instrumento, né? Tem dois Off-Clades na foto, né? Tem um bem no centro e tem outro lá em cima no canto. E tem um sax barítono ali também, não tem? É um baixo, é um sax baixo, Baixo? será? Não sei. Barítono, baixo é maior do que isso, eu acho. Mas eu acho também. Deve ser um sax barítono. Certamente, um sax barítono. Meio magricela também, né? Sax barítono. Aquelas versões mais antigas, né? Exatamente. Você vê que todos os instrumentos, né? O bumbo ali, como é que ele é mais fininho também, né? É muito legal você ver essas fotos antigas, assim. E a foto do lado direito é uma foto de uma banda daqui do interior do estado do Rio, uma banda que também, essa banda já está extinta, né? Há mais de 100 anos. É a banda Pena de Ouro, que é do município de Trajano de Moraes. É uma banda que, por coincidência, assim, as incríveis coincidências, né, da vida, assim, né? Que é essa fazenda onde né, essa banda existiu, né? É uma fazenda que era da minha família. E aí, uma visita recente lá do meu irmão nessa fazenda, ele pegou essa foto, né? Ele fez uma foto lá e mandou. E aí tem lá dois músicos, né? Um ali com Off-Clade e o outro com o Bombardino, né? Com o sax horn ali. E esses dois músicos aí, eles são antepassados meus, assim. Provavelmente algum tataravô, né? Então, tá no sangue. Exatamente. Pô, muito engraçado, né? Você tem um cara que tocou Off-Clade na minha própria família que eu não tinha ideia, né? Que nem tinha músicos na minha família, né? A família mais próxima, assim, né? Não tem nenhum músico e tal. Então, certamente alguém soprou esse negócio da música. Já vem de muito tempo da minha família, né? Sem saber, né? E aí você tem o Off-Clade no choro, né? Então, como o Off-Clade chegou no Brasil para ser utilizado nas bandas e tal, evidentemente ele ia ser utilizado também no choro. Então, como é que foi, né? A gente presume que foi esse processo. Os músicos, né, das bandas, eles iam para os choros, que naquela época não era exatamente um gênero, a gente está falando aí de 1840, 1850, né, 60, esses 30 anos assim.
eles iam para esses choros, que eram encontros, eram festas, enfim. E nesses choros, né, você tinha ali, né, os violões e cavaquinhos, e tinha flauta, né, que geralmente sempre fazia melodia, e o off-clade, né, os músicos que iam para esses shows eram músicos que tocavam em banda. Então, o off-clade na banda de música, ele tinha o papel de fazer baixo e contraponto, né? Aquelas músicas da época, né? As transcrições, geralmente eram transcrições, né, de peças sinfônicas, enfim. E o que eles fizeram? Quando eles iam para esses choros, para essas festas, eles mantiveram essa função que eles tinham de fazer contraponto. Então, a melodia era feita pela flauta, pelo clarinete, às vezes bandolim também, e o off-clade ficava naquela onda de fazer o contraponto, fazer o baixo. Então, o que acontece? Isso dava muita clareza para a harmonia, né, que era tocada pelos violões e cavaquinho, e aí começou, né, a se delinear essa característica, né, do contraponto no choro, que depois passou, né, para os bombardinos, né, o off-clade começou a cair um pouco em desuso, então os bombardinos começaram a fazer essa função de contraponto, os trombones a pistão também começaram a fazer essa função de contraponto. O trombone de vara já não é tanto, porque aí já fica uma outra onda, um pouco diferente assim, desse tipo de contraponto, né? Até que culmina no pichinguinha, né, que eleva isso a máxima potência, né? E depois essa história dos contrapontos com a saída dos músicos de metais, né, do choro ali nos anos 40, né, 1940 até 1980, a gente teve poucos músicos de metal, assim, trompetistas, bombardinistas, enfim, até mesmo trombonistas que tocavam choro, né? Então essa função do contraponto ela passou para o violão de 7 cordas. Então, a gente tem o Dino, né, que é o principal, né, expoente assim, dessa linguagem de contraponto, né? Acho que é o pioneiro, né? E o próprio Dino fala que ele começou a desenvolver essa coisa do contraponto a partir de ouvir o Pixinguinha, né? Então, acho que o Pixinguinha que é o cara que realmente dá, né, essa ideia do contraponto e eleva isso a uma dimensão muito maior, né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né, de contrapontos ao longo assim da história do choro, né? Então, a gente tem aqui uma primeira gravação assim de contrapontos tocadas no off-clade. Então, essa gravação é uma gravação do Irineu de Almeida, de 1911. Então, você tem o Irineu de Almeida tocando o off-clade, fazendo os contrapontos, né, dessa forma, meio conduzindo o baixo e fazendo frases. E você tem o Pixinguinha, com 14, mais ou menos, anos, tocando flauta, né, fazendo as melodias. Então, eu queria mostrar para o pessoal um pouquinho, um trecho assim, dessa gravação. Então, vamos ouvir aí um pouquinho, só para a turma poder ver. Vamos ver se vai aqui. Albertina Polka, pelo Choro Canhota, para a Casa Paulada, Rio de Janeiro. Aqui entrou outra gravação, essa aqui. A diferença da qualidade, né? Exatamente. E nem são só 30 anos de diferença. E o som da flauta do Pixinguinha parece uma flautinha, né? Exatamente. Porque isso é uma gravação aí de muitos anos, né? A gravação da época mecânica. Exatamente. São as primeiras gravações, né? As gravações do Brasil começaram em 1902,
Então, essa gravação é de 1911, 1912. Então, você vê que... Mas o legal é que a gente pode observar essa coisa do Ophicleide, né? Que ele faz ali um contraponto, meio conduzindo sempre o baixo. Ele está sempre indo em direção ao baixo, né? Dos acordes, né? Então, ele faz uma frase e depois faz um baixo marcando, né? E aí, depois, a outra gravação que eu queria mostrar para vocês já é do Pixinguinha, já de 30 anos depois, né? Já é de uma gravação da década de 40, que o Pixinguinha já está no sax tenor e o flautista é o Benedito Lacerda, né? Um grande Benedito Lacerda. E essa gravação assim, eu acho que é o contraponto do Pixinguinha mais, na minha opinião, o mais extraordinário que ele já fez, que é um contraponto que foi gravado ao vivo no programa do pessoal da Velha Guarda, um programa que existiu na década de 1947 até 1952, se eu não me engano, na Rádio Tupi. E eu acho esse contraponto que foi feito na hora, no estúdio, né, do rádio ali, na transmissão, eu acho assim, ele genial. Você acaba de ouvir a música, você só se lembra do contraponto, a melodia da música, você nem lembra como é que era, de tão genial que o Pixinguinha foi e tão feliz que ele foi ao tocar esse contraponto. Então, eu vou mostrar talvez essa acho que vale mostrar inteira para a galera, porque realmente sim. É uma gravação assim, genial. Assim. Maravilha, só dá ele, né? Só dá o sax. Exatamente. Você ia falar alguma coisa, acabou que eu tinha botado a gravação. Não, imagina. É o grande Egeu Laus, querido Egeu Laus, está mandando um abraço aqui. Poxa. Saudoso. Eu me lembro do Egeu, ele contava essa história, a gente se encontrou numa ocasião da comemoração acho que nos primeiros dias do choro, assim, lá no Rio, e aí ele contou essa história que foi, na verdade, uma grande arapuca, né, do Pixinguinha, porque ele conseguiu criar contrapontos ali que eram melhores ainda que os temas, assim. Exatamente. Né? E essa história ele conta muito bem, eu lembro até hoje ele contando lá na comemoração que a gente fez. Porque acaba que fica estigmatizado quem está fazendo o contraponto, está fazendo um segundo plano, né? Tá em segundo plano, mas na verdade você vê que roubou a cena total. Roubou assim, a cena, exatamente essa expressão. Total, sabe? Roubou a cena. Assim, o bacana que a gente vê, né, que o Pixinguinha levou essa coisa do contraponto para um outro patamar, né? Falar para os flamenguistas, mas é outro patamar, mas não é não. É porque realmente e tem muita coisa que a gente observa que fazem ligação com os contrapontos do Irineu, né? Você pega a terceira parte,
ti, parabará, 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 parabará. É tudo. Ele está fazendo essa condução dos baixos também. Então, você tem pontos de ligação, né? Não é uma coisa que saiu do nada, sabe? Então, você vê... E você vê também essa sonoridade do Pixinguinha, do sax tenor do Pixinguinha, é uma sonoridade de tenor diferente, né? Então, eu acho que você observar as duas gravações, tem uma coisa do Pixinguinha querendo homenagear o Irineu de Almeida ali, fazendo um som de tenor meio mais raspado um pouco, que lembra um pouquinho a coisa do Off-Clade, né? É bem interessante observar isso. Aí eu trouxe uma outra gravação aqui, que é justamente fazendo a mixagem desses dois, né? Numa coisa, né? Então, tocando um contraponto do Pixinguinha, que foi gravado nesse mesmo programa, utilizando o Off-Clade, né? Então, eu peguei a gravação do programa e toquei em cima, né? Tirei os contrapontos do Pixinguinha e toquei em cima, tentando copiar a maneira que o Pixinguinha tocava, né? Também, né? Tentando colar na do Pixinguinha. Então, eu queria mostrar para a galera também um pouquinho dessa... O Egeu está dizendo aqui que devem existir muitos off-clades perdidos no interior do Brasil, nas antigas bandas. Sim, com certeza. Eu recebi, depois que eu comecei a fazer esse trabalho, eu recebi muito material, muitas fotos, partituras também. E uma das fotos que eu recebi é de uma banda daqui de Minas Gerais. Agora me falha a memória aqui a cidade certinha. Mas a banda tinha 7 off-clades na parede. Maravilha. Não é pouco. O instrumento quase não existe. Né? Não é pouco, não é pouco. Eu até falei que, poxa, que tinha que tentar restaurar, mas enfim, aquela coisa, né? Aquelas coisas. A banda de música, nesses últimos anos, tem quase zero apoio de governamental, de políticos, enfim. Até tem o pessoal da Funarte que trabalha muito, que faz muito, mas o Brasil é muito grande, sabe? Então, são muitas bandas que estão, assim, definhando mesmo. Então, assim, a pessoa que eu fiz contato, ela falou que realmente a banda não tinha condição nenhuma de pegar um instrumento desse para restaurar, porque uma restauração dessa custa um dinheiro, né? Então, a esperança é que um dia, né, alguém possa ir lá e, de repente, uma empresa, né, grande dessa daí, que tem tantas por aí, né, se comprometa, né, de pegar, de repente, um instrumento desse, restaurar e dar para algum aluno estudar e essa coisa, né, continuar, né? Seria muito, muito bacana, assim. Que não deve ser fácil também para restaurar um instrumento desse. Sim, tem alguns instrumentos que quando estão completos, né, é mais fácil, né? Agora, quando tem instrumento faltando parte, né? Às vezes está faltando um pedaço do todel, está faltando uma chave, aí você tem que reconstruir, né? Aí dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, assim... Diga, perdão. O Wesley está comentando aqui da Cachoeira do Campo, né? Pertinho de mim, se não me engano, a banda mais antiga em atividade no Brasil. Obrigado, Wesley. Valeu, cara. Você, o pessoal está afinado aqui, está afiado. Perguntaram também aqui qual é o nome da música do Pixinguinha que tocou ali na carreira. Desculpa, Serpentina. Serpentina. Olha se tem a ver com Serpentina. Exatamente. E a anterior do Irineu foi a mesma música que a gente tocou na abertura, que é o Albertina. Né? Na abertura que eu botei aqui, que eu tirei também os mesmos contrapontos do Irineu e eu fiz com o meu irmão, né? E agora eu vou mostrar então essa gravação fazendo esse mix, né? Do contraponto do Pixinguinha tocado no instrumento do professor dele, que é o Off-Clade. Então eu vou mostrar um pouquinho também para vocês ver que essa junção, né? Ver que bicho que dá, né? Que coisa que nasce aí. Qualquer coisa pelo regional.
Vou botar só um trechinho, né? Porque ainda tem muita coisa para a gente mostrar aí para o pessoal, senão o nosso horário estoura. Né? Então, né, dando seguimento aqui, né, o Irineu de Almeida, né, foi esse músico que a gente já vem falando dele, né? Ele nasceu no Rio em 1863. Essa data eu pude confirmar ela porque eu encontrei alguns documentos, dentre eles a certidão de óbito do Irineu. Então, ali fala, né, a idade que ele tinha falecido. Então, a gente conseguiu fazer, né, fazer as contas. Então, dava 1863. E eu acho que eu consegui descobrir o ano também, porque no periódico também eu encontrei lá aniversariante do dia, né, de algum jornal da época. E aí alguns alunos do Irineu de Almeida saudando pela passagem do seu aniversário. Então, esse jornal foi de 23 de novembro, né, de 1905. Então, provavelmente ele nasceu em 23 de novembro de 1863, né? Então, ele foi um músico que foi membro fundador da banda do Corpo de Bombeiros, né? A convite de Anacleto de Medeiros. Conheceu o Villa-Lobos, Quinca Laranjeiras, Luiz de Souza, que era um grande trompetista também da época. Ele estudou no Conservatório Imperial de Música, né? Atual escola lá de música da UFRJ, né? Onde o Rafael também estudou. Exatamente. E a partir de 1905, ali, 1907, ele se muda para a casa do Pixinguinha, né? A casa do pai do Pixinguinha, que era tão conhecida, né, e tão falada nas biografias, Pensão Viana. Então, essa pensão ela abrigava diversos músicos, muitas vezes em dificuldades, ou chegando de outros estados, enfim. O Irineu morava no porão dessa pensão. Recentemente eu descobri que ele, numa biografia, que ele se mudou para lá com a mãe dele. Ele já era viúvo nessa época, né? Ele se mudou com a mãe dele, Dona Generosa Gomes de Almeida, e 2 filhos que ele tinha. E lá ele começou né, ele conheceu o Pixinguinha, os irmãos todos do Pixinguinha, e começou a dar aula de música para o Pixinguinha. Né, o Irineu faleceu ali na própria Pensão Viana. Então, aqui a gente tem um documento que eu encontrei, a certidão de óbito, né, do Irineu de Almeida. Então, ali fala, dá o endereço certinho da Pensão Viana. E a causa da morte do Irineu foi tuberculose pulmonar, uma doença que ainda leva muita gente, né, mas naquela época era certa, era batata. Morreu de quê? A tuberculose pulmonar, só tinha isso. Muitos atestados eram sempre sobre isso. Então, aqui é um documento, a certidão original. Depois esse aqui, né, mais à direita, é uma certidão que já foi tirada mais recentemente, que eu fui ao cartório para retirar também. E no canto direito tem uma seção de direitos, um documento que eu encontrei também de uma seção de direitos de uma composição do Irineu, onde ele cede os direitos dele da música para gravação, né? Então, aqui nesse documento é possível ver lá embaixo, no final do documento, a assinatura dele, né, com a data e tudo escrito ali, provavelmente na letra dele, né, porque é a mesma letra da assinatura, né? Então, são alguns documentos que foram sendo encontrados do Irineu, né? Porque muito pouca coisa sobra, né, sobrou dele, assim, tanto de documentação quanto de composições também, porque o Irineu de Almeida ele era parceiro do Benjamin de Oliveira. Para quem não sabe, foi o primeiro palhaço negro do Brasil. E o Irineu ele musicou uma dezena de operetas do Benjamin de Oliveira. E, assim, olhando os periódicos, os jornais de época, assim,
tinha um anúncio da opereta, por exemplo, tinha uma opereta chamava-se Princesa de Cristal. E dentro dessa opereta tinha assim 15 números musicais do maestro Irineu de Almeida. Então você vê que, né, 15, só em uma opereta tinha 15 músicas dele. Entendeu? Eu tinha outra opereta também chamava A Noiva do Sargento, com 23, né, músicas do professor Irineu de Almeida, não sei o que, sabe? Bom Então, de pena, né? muita coisa se perdeu. E como essas operetas eram realizadas em circo, né? A maioria delas no Circo Spinelli, um circo também muito famoso na época, isso acabou se perdendo, né? Porque, né, sabe-se lá se esse material era, né, depois que ele fazia isso, viajava com o circo, enfim. Acabou que esse material, cara, já procurei muito e não encontrei nada, assim. Eu encontro algumas peças isoladamente, tipo A Princesa de Cristal, é uma música que existe. Então, eu encontrei essa música. Outra música que existe também, A Noiva do Sargento, tem uma outra também, Colar Perdido. Tem algumas músicas que eu encontrei que são os nomes das operetas, né? Mas os outros números musicais que tinham dentro, tinha um anúncio até que falava os movimentos, qual que era. Então, tinha mazurca, tinha valsa, sabe? Tinha vários movimento marcha militar, sabe? Tinha vários gêneros assim musicais, né? Sim. Que legal. E aí procura-se um off-clade. Então, a partir daí, é um pouco da minha contribuição, né? do meu relato mesmo, que a partir de 2013 eu comecei a desenvolver esse trabalho, que não surgiu do nada, né? Eu lembro, eu contei, né, no início, né, da nossa transmissão, né, eu comecei a fazer aula na Escola Portátil em 2002, e nesse mesmo ano, o Maurício Carrilho, ele dava uma aula de apreciação musical, né, na escola. Então, reuniu-se todos os alunos e a gente fazia uma aula, né? Nessa época, a Escola Portátil ainda era um núcleo bem menor do que é hoje, então cabiam, né, os alunos todos numa sala, e o Maurício dava uma aula, né, mostrando gravações de choro, enfim. Numa dessas aulas, ele mostrou uma gravação, uma dessas até que eu já mostrei. Na verdade, foi a primeira gravação do Pixinguinha, que é o São João Debaixo d'Água. E aí o Maurício fala que nessa gravação tem um Pixinguinha muito novo, com 13, 14 anos, tocando com o professor dele, o Irineu de Almeida, que tocava um instrumento diferente e tal, que se chamava off-clade, que tinha um corpo de saxofone com bocal de trombone. Imagina, naquela época a gente não tinha Google, não tinha celular com internet, eu nem tinha celular, nem tinha computador em casa. Então, assim, e não tinha uma foto, não tinha nada, só tinha essa descrição do Maurício, né? Um corpo de saxofone com um bocal de trombone. E ele botou a gravação para a gente ouvir e me marcou muito, porque assim, era um negócio muito diferente, sabe? E como tinha esse negócio do bocal de trombone, eu fiquei viajando, falei, poxa, eu podia tentar tocar esse negócio, não sei o quê. E aí eu voltei para Cordeiro, né? Sabe que eu morava lá em Cordeiro, e eu tocava em todas as bandas lá da região de Cordeiro. Então, as banda de Macuco, de São Sebastião do Alto, de Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Bom Jardim, todas essas bandas eu tocava, e todas essas bandas são centenárias. Então, de repente, eu pensei, poxa, de repente, num arquivo, né, onde tem uns instrumentos antigos lá, eu posso encontrar um off-clade, né, com bocal de trombone e o corpo de saxofone. E realmente eu não tinha foto, não tinha nada, não tinha ideia de como era a cara do off-clade. E aí, enfim, obviamente a procura foi em vão, não encontrei o instrumento em nenhuma dessas bandas, né? Mas essa sementinha do off-clade, ela ficou plantada ali dentro muitos e muitos anos. Até que em 2013, um grande amigo meu, o Thiago Osório, tubista, trombonista também, me manda uma mensagem, né, pelo Facebook e fala, olha aí, irmão, o que eu estou vendo aqui? E aí ele me manda um link do Mercado Livre e tem um off-clade vendendo no Mercado Livre. Por incrível que pareça, exatamente. Aí eu consegui de fazer um contato com a pessoa que estava vendendo. Eu falei assim, anota meu CEP aí para ver quanto que é o frete. Aí eu botei meu celular. Aí o Mercado Livre deixou passar a mensagem, né? 5 minutos depois o cara me liga. Aí eu conversei com ele longamente. Era um instrumento que estava numa fazenda. Então o cara estava vendendo a fazenda e a fazenda tinha uma banda também. Ele estava vendendo os instrumentos da banda separadamente e tal.
E aí tinha esse instrumento que ele não sabia direito o nome, mas levou para um rapaz em São Paulo e tal. O luthier lá de São Paulo falou o nome do instrumento para ele. E aí, enfim, comprei o instrumento, fui até Atibaia, né, onde era essa fazenda, comprei o off-clade e trouxe para casa. E aí eu comecei um trabalho, isso em 2013, né? A gente está falando mais ou menos abril de 2013. E comecei um trabalho de estudar o instrumento e procurar saber como funcionava e tal. E aí eu comecei a pesquisar mais, né? Tendo o instrumento na mão, né? Aí eu comecei internet, muita coisa, procurar. E eu vi que esse instrumento que eu tinha, ele trabalhava numa região mais aguda, não era tão grave quanto aquelas gravações, né, do Irineu de Almeida que eu conheci e tal. E aí eu vi que era um off-clade alto, né, afinado em mi bemol. Que maravilha. Pois é. E aí, enfim, aí aquilo me incentivou mais a continuar pesquisando mais e procurar o instrumento que era usado no choro, né, que era o off-clade baixo. Né? Baixo. Também mi bemol? Também é em dó ou si bemol. Tá. No caso do instrumento do Irineu de Almeida, era um off-clade em dó, porque pelaquela foto dá para ver o tipo de chaveamento, a distância entre os furos, então dá para ver que é um off-clade em dó, baixo em dó. E aí eu consegui fazer contato com vários músicos, né, ao redor do mundo, e um deles me indicou um luthier francês que restaurava instrumentos. E aí eu mandei uma mensagem para esse luthier, e ele estava com um off-clade lá terminando a restauração de um off-clade, e não tinha dono ainda. Me perguntou se eu gostaria de ficar com ele. Aí, cara, na mesma hora. Aí esse instrumento chegou para mim no início de 2015, mais ou menos em fevereiro de 2015. E aí eu comecei, cara, assim, fiquei trancado dentro do quarto durante 2 meses, estudando 8 horas por dia o off-clade, né? Porque eu não tinha uma tabela de digitação, sabe? Não tinha ideia, nada, porque não tinha professor. Então, de forma autodidata, eu comecei a explorar o instrumento, né? Testar vocais, testar posições para encontrar as notas, né? As escalas todas, com um afinadorzinho na frente ali da estante, tentando ajustar as afinações, que muita coisa... Por isso que o off-clade um pouco caiu em desuso, né? Porque a afinação realmente é uma coisa muito difícil de se conseguir assim perfeitamente, porque a construção dele ela não é uma construção, né, perfeita, né? A série harmônica dele é muito complicada, tem uma nota que é muito alta, muito baixa. Então, o músico tem que, de certa forma, fazer as notas no off-clade, né? Então, eu, enfim, trabalhei muito isso, e aí, em 2013 mesmo, 2015, né, desculpa, ia acontecer o primeiro festival de choro daqui, promovido pela Casa do Choro, né? Inauguração da Casa do Choro também. E ia ter um show do meu grupo, né, dos Matutos, nesse festival, né? E aí eu pensei, né, isso a gente estava em fevereiro, eu já sabia que ia rolar esse show, eu pensei, poxa, eu podia estrear o off-clade nesse show, né? Acho que seria bacana. Então eu me tranquei, né, como eu falei, no quarto, 8 horas por dia, fazendo todas as experimentações e testes. Eu peguei o repertório que era para trombone, adaptei para o off-clade, né, fiz algumas adaptações e tal. E no dia 23 de abril, né, no dia do choro, né, aniversário do Pixinguinha, eu estreei o off-clade com o grupo Os Matutos, num show ali na Praça Tiradentes. E nesse show participou também, né, o Leonardo Miranda, que é um grande flautista e grande pesquisador de choro também, exatamente. E ele me botou uma pilha muito grande, que ele falou, poxa, cara, eu tenho lá muita coisa do Irineu de Almeida, a gente podia fazer um trabalho de tocar umas coisas dele no off-clade e tal. E aí, nesse mesmo período, estava aberto um edital da Prefeitura do Rio, uma lei de incentivo do ISS. E aí eu pensei, pô, vou escrever nesse edital aí, vou botar a gravação de um disco de off-clade para ver se esse negócio cola. E aí, enfim, a história colou.
E no final de 2015 mesmo, a gente entrou em estúdio, eu, o Leonardo Miranda, o meu irmão Aquiles, né, que somos os idealizadores desse projeto, né? E a gente gravou esse disco, Irineu de Almeida e Off Clade 100 anos depois, que são as primeiras gravações no Brasil, né, de Off Clade, né, no século XXI. Né, porque no século XX a gente teve as gravações do Irineu de Almeida, né, essas do início do século, depois ficou um buraco de 100 anos sem utilização do instrumento e sem gravações do instrumento, né? Então, nós realizamos essas gravações e você vê, assim, num curto espaço de tempo, né? O instrumento, né, esse Off Clade de baixo, né, chegou para mim em fevereiro, em outubro eu já estava gravando. Então, a vontade era grande. A vontade era muito grande, assim, de tocar o instrumento. Então, assim, foi uma coisa, assim, que realmente me tomou muito, sabe? Então, essa aí é a rapaziada que gravou o disco, né? Então, a gente tem Yuri Bittar no violão, Marcos Tadeu, pandeiro, Lucas Oliveira, cavaquinho, o Léo Miranda na flauta, o meu irmão Aquiles no cornet e eu ali no Off Clade. Esse disco foi lançado pela Biscoito Fino, né? Foi lançado em 2016, né? Ele gravou em 2015 e foi lançado em 2016. Então, o disco está disponível também. O disco também está disponível. Quem quiser adquirir pelo Mercado Livre é bem fácil de conseguir. Legal. Talvez ele tinha ainda em algumas livrarias, tipo Livraria Cultura, na antiga Arlequim, que agora é Brooks. O livro não, o livro também. O livro ele é mais complicado de achar. Mas assim, a minha dica é a seguinte: quer achar o material, vai no Mercado Livre, que tem. Até o Off Clade, né? Vai bobear de outro. Eu mesmo não tenho mais. Eu não tenho. Eu não tenho nenhum disco. Eu tenho um disco, para não falar, que tem o meu, e tenho 2 cadernos só. Tudo que me restou. Porque é aquela coisa, a gente vai participando de festival e toca aqui, toca ali, vai passando, vai dando para um, vendendo para outro, enfim. Eu tenho um também. Se você precisar, tem um. Pois é. Acabou que eu fiquei sem. Eu tenho ainda, tenho 2. Mas, enfim, mas eu sei que o Leonardo Miranda tem, e inclusive é ele que está vendendo no Mercado Livre. Exatamente. Então, quem quiser adquirir, pode entrar no Mercado Livre e comprar por lá, ou então alguma dessas livrarias. Se botar no Google também, Irineu de Almeida 100 anos depois, vai aparecer algum lugar vendendo, provavelmente o caderno também. Mas, assim, no meu projeto de mestrado, a ideia é deixar tudo disponível também para download, enfim, criar algum QR Code para a pessoa poder ter acesso às partituras, enfim, ainda estou estudando alguma coisa assim. E aqui foi o trabalho que foi realizado, está sendo realizado, porque, assim, quando você pesquisa um músico que já faleceu há mais de 100 anos, né, que nasceu há mais de 150, essa coisa é muito viva, né? Então não dá para você falar que existe uma obra completa do Irineu, porque, assim, a gente fechou, né, essa parte em 2016. De 2016 até hoje, já apareceu um monte de coisa nova, um monte de música nova, música que a gente achava que era dele e não era, sabe? Então, assim, a coisa é viva. Então, a coisa vai... Provavelmente eu vou acabar o meu trabalho, uma semana depois pode pintar um monte de música dele, entendeu? E aí tem que refazer tudo de novo. Aconteceu isso, foi muito curioso, com uns amigos de São Paulo levantaram a obra completa do Mário Álvares, né, que é o cavaquinista, enfim, inventor do Zebroid, né, um instrumento também totalmente diferente, né? E eles fizeram uma obra completa, fizeram disco com uma obra completa, são 3 ou 4 discos, né? E partituras, enfim. Lançaram o disco. Acho que um mês depois pintou um senhor lá na Casa do Choro com alguns cadernos de partituras e tal. Quando eles pegaram um dos cadernos, era um caderno inteiro com composições do Mário Álvares. E aí, ali nesse caderno, apareceram mais umas 30 músicas dele, assim. Eu tenho que mudar o nome, não pode ser a obra completa. Assim, a obra completa até então, né? Até então. Porque é impossível, né? Você fechar uma coisa dessa, né? Enfim, aí é um trabalho que a gente realizou, né? E está realizando. Então, você vê a partitura, muitas vezes chegavam com esses manuscritos, né? Sem indicação de harmonia nem nada. Então,
feita a edição, a harmonização desse material, né, também, e fica disponível, né? No caso aí do caderno do Irineu, a gente fez apenas em clave de sol, mas no meu trabalho eu também vou disponibilizar em clave de Fá para, né, os músicos de trombone, enfim, poderem tocar também, bombardinos, enfim. E talvez, até se for possível, uma versão em si bemol, né, também. Maravilha. E aqui alguns acervos que eu visitei, que a gente visitou na época também. Então, tem a Casa do Choro, o Instituto Moreira Salles, o MIS, Biblioteca Nacional, a Banda do Corpo de Bombeiros, né, que o Irineu, né, foi fundador, então lá a gente encontrou música dele lá também. O IMUB, o Instituto Piano Brasileiro, né, com o Alexandre Dias também. A discografia brasileira de 78 rotações é um lugar muito importante, porque muitas músicas não tinham sobrevivido partituras, né? Então você só tinha a gravação, né? O fonograma. Então, a partir dessas gravações, a gente conseguiu, né, fazer, né, transcrições e fez novas partituras. E, assim, diversos acervos pessoais também de partituras. Então, é um trabalho que, né, abrangeu bastante acervos, assim. Que legal. E aqui... diga lá. Não, eu tô achando muito legal e dar parabéns antecipado, assim, Maravilha. pelo trabalho de mestrado, que vai ser realmente uma página importante Que e uma bacana. contribuição super legal, super importante para o choro, para a música brasileira, para a cultura brasileira, enfim. Bacana. Então, Aqui em breve, esse material vai estar disponível, né? com certeza. Mestrado profissional, então ele foca em um produto, né? Exatamente. Um projeto que vai ser Exatamente. realizado e aí provavelmente vai ter essa disponibilização em breve desse Exatamente. O meu produto será a gravação de 10 vídeos. Né? É um material diferente que eu não tinha feito antes, né? Antes a gente fez um disco, né? Com só áudio, né? Então agora vão ter os vídeos também, né? Áudio e vídeo, e vai ficar disponível na internet. Provavelmente eu vou subir em alguma plataforma, YouTube, enfim, qualquer uma dessas assim. E, né, com a execução do instrumento, né? Porque ainda é uma coisa que a gente tem pouco, né? No Brasil tem algumas pessoas que estão voltando a tocar, o Wesley mesmo, que, né, deu a contribuição dele aí. O Wesley, sim. O Jefferson, também lá de Paraty, um outro amigo. Tem o Wilton também, que agora comprou um off-clade, que é daí de Porto Alegre, de pertinho, tubista. Olha também. só, tá vendo? Tá aparecendo daqui a pouco. Exatamente, Fred Dantas também, um trombonista da Bahia. Daqui a pouco a gente faz aí o primeiro encontro nacional. De off-clade. Que show de bola. Agora eu vou mostrar, assim, rapidamente, alguns fonogramas históricos. A gente vai avançar um pouquinho, tá, Everson? Porque já estamos aqui no tempo. Mas não tem problema. Então só tá o pessoal que quiser escrever alguma coisa para o Everson aqui, alguma mensagem, alguma pergunta, eu passo para ele. Tá? A gente vai... Sim. Quando eu terminar essa apresentação, a gente pode abrir um momento de perguntas. Então, a galera que quiser deixar alguma pergunta, deixar alguma contribuição aí também, deixa aí que depois a gente faz um bate-papo final aí, eu posso responder alguma dúvida, alguma coisa. Legal. Então, aqui alguns fonogramas históricos que foram recolhidos também. O primeiro deles, eu acho que é muito importante, porque é a única gravação de um músico nascido no século XIX, tocando off-clade, né? O próprio Irineu de Almeida. Por que eu falo isso? Na Europa, quando o off-clade ele caiu em desuso, né, no final do século XIX, ali em 1880, já não tinha muito pouca gente tocando off-clade. Inclusive, né, os concursos, né, esses concursos famosos, concursos de solistas, né, que existem até hoje, e naquela época existiam também, se ganhasse um off-cladista, olha só que engraçado, os prêmios, né, sempre foram instrumentos, né, alguma coisa assim, bolsa de estudo, enfim. Se um off-cladista ganhasse, ao invés de ele ganhar um off-clade novo, moderno, não sei o quê, ele ganhava um bombardino, né, um Eufone. Upgrade, né? Exatamente. Tipo, não toca mais isso, meu filho. Vai para um negócio mais moderno. Mas que loucura. É isso, é engraçado. E aí, na Europa, ele caiu em desuso aí em 1880, então ele não pegou as gravações mecânicas, né, que começaram a acontecer lá nessa década ainda, né?
E como no Brasil tudo acontece um pouquinho depois, né, o off-cleat pegou esse período das gravações mecânicas, né? Então, né, quando em alguns grupos de off-cleatistas aí pelo Facebook e tal, trocando, né, mensagens e tal, eu mandei essa gravação para um cara que é pesquisador e ele falou: cara, é incrível, eu nunca tinha escutado um músico e não existe registro de um músico do século XIX tocando o off-cleat. Porque assim, a biografia do off-cleat, as pessoas falavam muito mal do off-cleat, né? Um instrumento desafinado. O Berlioz mesmo, que escreveu a Sinfonia Fantástica, ele metia o pau no off-cleat, né? Falava que é um instrumento que não podia ser escrito para tocar sozinho, tinha que estar sempre tocando com alguém para poder encobrir o som dele. Enfim. Então era um instrumento, assim, de certa forma, ficou um instrumento mal visto, né, na história. E aí, quando eu mostrei essa gravação do Irineu de Almeida, né, a gravação de 1910, ele ficou encantado, porque assim, você vê a forma que o Irineu tocava o off-cleat, era espantoso, assim, né? Então eu vou mostrar a gravação, depois eu comento mais um pouquinho. Vou mostrar só um trecho, porque para não avançar muito também com o horário do pessoal. Beleza. Mostrar só um trechinho. Então, assim, com essa gravação, você pode observar o fraseado dele, a sonoridade, a precisão na afinação, né? É um conjunto de fatores que até então se pensava que o off-cleat nesse período, né? Ele não era um instrumento que realmente era imprestável, sabe? E você vê essa gravação do Irineu, você vê que, na verdade, não é isso, né? É um instrumento que é possível fazer muita coisa com ele, assim. Então, fica registrado que é o único, né, fonograma assim, de uma gravação de um músico do século XIX solando o off-cleat, né? Pode ter gravações dele junto em banda, enfim, mas como solista é a única gravação e está disponível no YouTube, quem quiser ouvir depois a gravação completa, né? Acho que é bem interessante. E aqui eu estou mostrando do lado a gravação 100 anos depois, né? Que é desse disco que a gente fez em 2015. E aí eu vou mostrar um trechinho também da mesma música, né? A mesma qualquer coisa, né? Eu fiz em homenagem, né? Já que a gente tinha essa... porque a coisa, né? Era qualquer coisa, né? Mas naquela época se escrevia-se coisa. Aí para manter a tradição, eu mantive o mesmo nome. Claro. Eu vou mostrar mesmo trechinho, né? Vou mostrar só esse trechinho também. Né? Só um detalhezinho que eu esqueci de falar, essa primeira foto aí do lado esquerdo, né? Essa foto antiga, se a gente olhar as pessoas que estão mais ou menos em pé, né? O Irineu de Almeida, ele é o primeiro à esquerda, né? Está segurando ali meio que dá para ver a campana ali do off-cleat ali. Então ele é o primeiro músico ali, né? Cara, a descrição ali do animal, né?
meu gordo, né? Um tipo meio gordo. Então, esse é o Irineu, e o Pixinguinha está nessa foto também. Se a gente contar a partir do Irineu, 1, 2, 3, 4. No quinto, tem um garotinho com um chapeuzinho segurando uma flauta. Esse é o Pixinguinha. Não sei se você conseguiu enxergar ali. Tem um clarinetista do lado dele. Então, tem um menino ali com uma flauta. É o Pixinguinha ali. Maravilha. Tem dois, né? Tem dois com uma flauta na mão. É o menorzinho. É o menorzinho. Tá meio quarto, tapadinho ali. Exatamente. Tem um tapadinho ali. E é muito bacana. Essa foto aí é do rancho Filhas da Jardineira. É um rancho que o Irineu de Almeida era o diretor musical, né? O diretor de harmonia, né? Que eles chamavam naquela época. E o Irineu regimentava os músicos para tocar nesse rancho, né? Então, esse aí é um dos primeiros trabalhos do Pixinguinha, né? E o Irineu de Almeida ele tem uma importância na carreira do Pixinguinha, acho que assim, fundamental, porque né, o Irineu era uma forma de tutor assim, do Pixinguinha, né? Ele levou o Pixinguinha para os primeiros trabalhos dele, né? Nesse Filho da Jardineira. A primeira gravação do Pixinguinha é com o Irineu de Almeida, né, no grupo Choro Carioca, o qual o Irineu era né, o dono do grupo, mas era o chefe ali do grupo, né, o responsável pelo grupo, né? Então, assim, ele é um cara assim, que ele meio que tutela o Pixinguinha, né? Inclusive, né, ele fala lá com o pai do Pixinguinha uma certa vez que, né, tem aquela frase, esse menino ainda vai longe, né? Então, é bem importante assim, o Irineu, né? E você vê depois, né, essa coisa dos contrapontos do Pixinguinha, que realmente foi, ele... né? Exatamente. Foi longe, né? Exatamente. Foi longe mesmo. Exatamente. Opa, desculpa. Aqui eu vou mostrar, né, para a gente terminar um pouquinho com música também, algumas gravações. Então, esse aqui é a gravação de um show, né, que a gente fez do lançamento do projeto. Então, você vê, está todo mundo ali com um caderninho ali de partituras. Ainda tinha, né? Bastante. Fazendo a propaganda. Mas aí a gente tocou a gente gravou essa música no disco e tocou essa música no lançamento. Então, essa gravação é muito legal, que ela explora um pouquinho também de improvisação, então já traz uma coisa, né, de certa forma, mais moderna, assim, apesar de que o Choro sempre foi uma música muito improvisada, mas também agora a gente traz um pouquinho para o off-cleat, essa coisa da improvisação, né, também. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês, né, dessa pisca-pisca do Irineu de Almeida. Maravilha.
Show de bola. Essa daí foi o Pisca Pisca. Essa música ela foi encontrada no arquivo da Rádio Nacional, é uma música inédita do Irineu, e foi transcrita a partir de um arranjo do Radamés Inátali. Que maravilha. Pois é, um arranjo que ele fez para clarineta solista e cordas acompanhando. Uhum. É muito interessante. Assim. Esse é o arranjo que vocês estão tocando ou não? É uma adaptação? Não, esse arranjo eu só tirei a melodia. O arranjo que a gente está tocando, a gente está... Na verdade, o arranjo que a gente está tocando é de bossa total. Não tem... No estilo... exatamente, estilo choro carioca, né? Não tem... Que maravilha. Aí. Pô, Everson, muito obrigado. Acho que foi uma sessão assim, acho que não dá nem para mesurar. A gente está além do tempo e parece que foi menos do que o tempo. Não, com certeza. Eu queria mostrar uma última música antes de a gente terminar essa parte, que acho que é uma música das mais conhecidas do Irineu, que é o Aí Morcego. Aí Morcego. Que ele fez pro Morcego, né, que era um personagem, era o Amaral dos Correios, e segundo o jornal Globo lá da época, foi o maior folião de todos os tempos. É uma figura bem importante, né, no Carnaval Carioca. E aí o Irineu fez uma música para ele, e aí na terceira parte a gente podia fazer uma brincadeira aí, cada um na sua casa aí no Facebook aí, enfim, que tá assistindo, que na terceira parte a música para um pouquinho e ele pede um viva para o morcego, a gente fala, ai, morcego! E aí segue a música. Então eu queria na terceira parte aí, que todo mundo em casa desse um aí morcego aí para o morcego, a gente fazer essa brincadeira aí, vai ser divertido. Então aí Morcego, do Irineu de Almeida. Maravilha. Vai ser agora, hein? Ai, morcego!
Mais uma, bem, mais uma. Aí, morcego! Aí. Show de bola. É rapidinho, né? Tem que ficar ligado, senão... Tem que ficar ligado, senão perde, né? Então é isso, ó. Queria agradecer aí. Já vou saindo aqui do modo aqui de apresentação. Maravilha, Everson. Pô, muito, não tem palavras para agradecer a tua participação aqui no nosso encontro quinzenal. Que muito brilhantou. A gente estourou um pouquinho o tempo, mas aqui é muito assunto. Um pouquinho, mas... Não, acho que agora eu vou inaugurar 1h30 mesmo, porque aí o pessoal fica mais à vontade. É bom que a gente não tem, né, muito compromisso. Porque algumas pessoas não puderam ficar, mas em relação a perguntas, assim, o Wesley perguntou quem de Porto Alegre está tocando e que em São João del Rei o retorno do off-clade rolou por volta de 2010, né? O nosso outro off-cladista aqui, o Wesley. Uhum. E o Egeu também fez uma observação há um tempo já, não sei se ele ainda está aí, que ele achou essa menção ao Aldo Sax, que criou o saxofone. Ao adaptar uma boquilha semelhante ao clarinete a um off-clade, Sax teve a ideia de criar o saxofone. A data exata da criação do instrumento foi de 28 de junho de 1840. Contribuição do Egeu. Boa. Aí a parte do saxofone aí é contigo. Mas é engraçado, porque, na verdade, a gente pensava que ele seria o contrário, né? De que o saxofone ele veio... que o off-clade veio do saxofone, você falou da descrição do Maurício, né? É um saxofone com uma boquilha de trompa. Mas é justamente o contrário, né? Quer dizer, exatamente. Pensou em botar uma boquilha de clarinete num instrumento de bocal que existia já desde o serpentão, e que mostra muito bem isso aí na tua pesquisa, excelentes fontes. O lance é que assim, o off-clade ele é o contrário do saxofone totalmente, assim, porque a gente estava conversando naquela hora, o off-clade ele é todo fechado, então você aperta, quando você aperta a chave, ele tá abrindo o instrumento. O saxofone, né, a grosso modo, assim, a base dele, assim, ela é aberta, você aperta, você está fechando o instrumento. Então, assim, é totalmente invertido, né? Para pirar, né? Exatamente. O saxofonista pirar, assim, para tentar tocar isso. Exatamente. E tem uma coisa também que é tão ao contrário que você tem no saxofone. Quanto mais você fecha o instrumento, mais grave você toca, certo? Uhum. Né? Com o instrumento todo fechado, né? Sim. Você toca ali a nota mais grave dele. O off-clade é o contrário, você toca o mais agudo. É tão ao contrário que é nessa onda aí, entendeu? Inverso. Exatamente. Quando você tem inverso. Quando você tem um instrumento menos fechado, você está tocando às vezes mais grave. Que maravilha. Mostrou muito bem e como o instrumento soa bonito, né? Bonito, e depende muito do instrumentista que está tocando, mas tanto tu como os exemplos que a gente escutou, um instrumento belíssimo, de solo, com refinamento e tal, não tinha nada de... Você vai para a Europa, assim, tem músicos que tocam lá, que são assim, virtuosos do instrumento, sim, consegue fazer uma sonoridade assim, perfeita. E no caso do off-clade, assim, você tem a primeira oitava dele, que né, a oitava mais grave, né? Ele geralmente tem 3 oitavas e meia, né? Ele vai do Dó 1 até o Fá 4, mais ou menos. Ele funciona nessa região, assim. E tem notas acima disso? Você pode fazer se... Pode, mas aí o instrumento fica muito, muito instável, assim, sabe? É muito difícil. Eu acho que até o Fá 4 são notas que vão assim de boa, assim. E todos os off-clades têm a mesma textura? Aí varia de acordo com o off-cladista, né? Na verdade, esse Fá 4 já é uma nota bem aguda, assim, né? Aí de acordo com cada músico, né? Assim, e cada instrumento também. Porque, além disso, lendo as coisas de off-clade, você tem um dedilhado que é base, mas só que esse dedilhado, de acordo com cada instrumento, pode variar. Porque a furação dele, né, os furos que eram feitos eram, de certa forma, de ouvido. Os caras ali furavam qualquer coisa.
Entendeu? Que Então, louco. assim, às vezes você tem um mesmo off-grade do mesmo fabricante, da mesma época, que é totalmente diferente do outro. Tem uma nota um pouquinho mais alta, uma nota um pouquinho mais baixa. Aí você muda o bocal, fica totalmente diferente o instrumento. Mas totalmente mesmo, não é um pouquinho, não. Fica muito Tá. diferente. Então, é uma coisa muito, muito louca, assim, esse instrumento. Que bacana. Agora essa coisa aí do sax, né? Do Adolfo Sax, é uma história. Eu já li algumas coisas assim que falam que não tem nada a ver, que isso aí é só lenda mesmo. E tem gente que fala que é fato. Enfim, os personagens não estão aí, né? Como é que a gente vai Pois saber? é, não tem testemunha, né, para isso. Tem testemunho. Mas foi essa reforma realmente que o Sax fez da banda militar. Isso, de fato, dá para dizer que ele fez uma reforma ampla no instrumental da banda, e por conta disso, de certa forma, esses instrumentos foram atualizados. Assim, eu estava brincando outra hora, né? Mas o que é uma pena, assim, porque você acaba estabelecendo um padrão que dominou um determinado tempo, e aí esse padrão... E o Sax, ele chegou a ser ameaçado a não seguir em frente, né? Sim, tem um Os monte próprios fabricantes que de briga de ameaçavam patente, ele. né? Havia brigas de patente. Eu lendo aqui as coisas também, você vê um monte Opa, perdão. um monte de coisa assim, né? Até a produção sair de verdade demorou um pouco, né? Sim, alguns anos, né? Para ele confirmar a patente, porque tem gente que falava, não, o saxofone foi eu que inventei, não foi você? Imagina isso, né? Essa Exatamente. briga rolou durante um tempo. Agora o off-grade parece que não. Logo depois ele conseguiu. Não, o off-grade ele foi em 17, em 20, 21 já tinha obra, já estava patente, já estava liberada, vários fabricantes, não teve muito Que maravilha. problema, não. O problema mesmo é porque é aquela coisa, né? É uma transição, né? Porque realmente, naquela época, você ter muita coisa mudando, sabe? As coisas mudavam muito rápido, né? Claro, é que nem hoje em dia, né? Você compra um celular hoje, daqui 2 anos ele já está totalmente desatualizado, sabe? Imagina naquela época, sabe? Então, A Revolução Industrial ali, então bastante os instrumentos produção. melhoraram, então, e as pessoas eram práticas, assim, a gente não existia esse saudosismo, o off-click, não. Pô, o Saxhorn tenor faz a mesma função, beleza, vamos para ele, acaba com esse negócio aí logo. Tem Ainda até bem que tem pessoas que resgataram. Aí vem a pergunta do Wesley, esse retorno aí em 2010, em São João del Rei, né? Que está marcando aqui. Então, de repente, tem mais gente aí tocando off-grade, a gente nem sabe, olha só. Não, com certeza, com certeza. Eu Que não bom. duvido, não, nesse Brasilzão todo aí, que a gente tem um monte de gente. Na verdade, para pensar, o Fred Dantas, ele desde os anos 80, ele já vem fazendo as experimentações dele de off-grade, mas assim, ele não tem registro, né, tocando e tal. Então, eu estou falando mais dessa parte de registro, né? Perfeito. A gente não tem, quer dizer, eu não tenho conhecimento, pode ser que tenha, mas assim, pesquisando muito, o tanto que eu pesquisei aqui, realmente eu não vi, né, nenhuma gravação e tal de alguém, né, nesses últimos anos tocando off-grade, né? Mas assim, tem muita gente. Poxa, Minas, então, né, que cada cidadezinha você tem 2, 3 bandas às vezes, sabe? Então, O pessoal mantém, né? e curioso que o off-grade, ele é um instrumento que ele né, caiu em desuso, mas ele foi, assim, fabricado amplamente, assim. Então, eram diversos fabricantes em vários países. Então, assim, esse instrumento que eu uso, que é o do fabricante Gotro, né? Só esse fabricante, num período assim de 70 anos, né, de existência da marca, fez cerca de 100 mil off-grades. Tá, é bastante. Porra, é instrumento pacas, né? Então, assim, aonde esses instrumentos foram, né? Então, assim, tem umas teorias que eu já li que muitos desses instrumentos, né, como você tem um latão ali, sabe, já trabalhado, sabe, uma coisa assim, bem pronta, muito latão virou bala de revólver, enfim. Na época da guerra, então, né? Exatamente, muitos instrumentos foram desmontados para isso, para virar bala. Aí eu até brinco, falo que o off-grade já matou muita gente por aí, né?
Mas é meio por aí, sabe? Porque assim, são muitos instrumentos e realmente, se você for procurar, você encontra muito poucos Sim, que sim. sobreviveram ao tempo. E às vezes, quando sobreviveram, estão em mau estado, assim, então precisa ser feito um trabalho de restauração, né, completo, Bacana. né? Então, E essa história, né, Everson, que você trouxe do choro, né, da importância para a identidade, construção de identidade, relação com contraponto, com pichinguinha, tanta coisa que aconteceu por conta do instrumento, né? Acho que é muito interessante. Tua pesquisa tem muito, é uma contribuição por conta disso, né? Por trabalhar a relação com o choro, não que o é, instrumento não tenha circulado exatamente. em outras E, repertórios, bandas, enfim. exatamente. E eu Né? acho que traz, de uma certa forma, essa coisa prática, né? Que aí fica aquela coisa, né? As histórias, né, que foram escritas, né, 100 anos depois, né, para que os livros, as biografias todas, né, se você pegar ali Ari Vasconcelos e tal, são escritos assim, 100 anos depois dos acontecimentos, né? Então você vê a coisa na prática realmente, e como que era essa, né, realmente, né? Então Muito tem importante essa dimensão prática da pesquisa, né? A gente está trabalhando exatamente, com pesquisa aqui e talvez isso seja subestimado, mas na música não, é essencial essa dimensão do exatamente, conhecimento de como o instrumento funciona de fato para esse tipo exata, de é fundamental, né? Fundamental, então uma exatamente. contribuição muito boa, muito importante. Muito Pô, obrigado pela, que bacana. pela grande contribuição, Eu não que só fico para a agradecido. pesquisa, quanto para o Clube do Choro, que fico muito honrado com a tua presença e tua Que bom. participação. Que bom. Espero quando eu for aí de novo em Pelotas, até vou falar com a galera aí. Pelotas tem o melhor pudim do Brasil. Ah, tá vendo? E o Mas quando chorinho, vamos fazer uma roda de choro com a Ficleide, olha só. não, com certeza, com certeza. Quando a gente for aí de novo, eu tive aí recentemente umas 3 vezes, então quando a gente voltar aí de novo com algum trabalho, a gente se encontrar e tocar juntos, enfim, né? Maravilha. Fazer Vai essa roda ser bonita. isso, vai ser bom demais estar com a Que galera show. aí. Então tá, Tá muito bom? obrigado. Agradeço novamente a participação aqui do Everson Moraes, nessa pesquisa lindíssima. E deixo o convite já para o pessoal, para os próximos 15 dias, a gente vai ter mais um encontro. E também para acompanhar o trabalho do Everson em relação ao Off-Clade, também como músico aí, está sempre presente e marcando um bonito trabalho. Parabéns, Bacana. Everson. Um Obrigado. abraço a todos. Deixo aí à tua disposição para as despedidas e até a semana. Tá ótimo. Eu só tenho a agradecer o convite. Fiquei muito feliz de mostrar um pouquinho desse trabalho e espero que, assim, até o final do ano eu consiga terminar essa pesquisa e já possa botar disponível o material que tá sendo produzido, né? E possa defender essa tese. E espero que seja aprovada. Já está aprovado, já está aprovado. Isso aí é Maravilha. Então, trabalho obrigado. que foi feito que é o mais importante, né? O resultado aí, o reconhecimento aí do Oh, projeto, que que com maravilha, certeza que vai ser maravilha. contemplado com. Maravilha. E agradecer os amigos que ficaram aí todo esse tempo, né? A gente acabou estourando aí um pouquinho, né? Mas vamos fazer um novo formato, agora é 1h30. Pronto. Não, porque às vezes é porque o assunto rende muito, cara. E como eu Sim. estava aqui, eu não estava olhando a hora. Aí quando eu fechei aqui, que eu olhei, caramba, passou meia hora, mas está tudo Então certo. passa rápido. E foi bom que passa rápido, porque o pessoal gosta e fica até o Exatamente, fim. exatamente. Então tá Então, joia. valeu, gente. Um abraço aí. Um abraço. Valeu.